Bom, gente, agora nós vamos trabalhar com as questões de direito civil, que é muito importante essa situação do próprio direito civil, justamente porque são, se não me engano, foram 7 questões, 7 pontos, né, já mostra a importância que a FGV dá para o direito civil. Nós estamos aqui no estúdio do Alloy Curso. Infelizmente vocês não estão vendo aí o pessoal que está comemorando aí já, porque a gente soltou o gabarito antes para o pessoal aí. Nossos alunos, até o momento, nós estamos com 54% de aprovação na primeira etapa do OAB, ainda faltando aí alguns alunos a corrigir a prova. Então, se por acaso vocês ouviram alguma comemoração, alguma coisa assim, eu até peço desculpa, porque nosso estúdio é um pouco isolado assim, mas daqui a pouco os alunos, né, acabam invadindo aqui pra gente. Então vou correr com as questões para a gente poder matar esse direito civil. Vamos lá. A primeira questão fala sobre condomínio edilício. Então nós estamos falando sobre uma situação de prédios, né, de salas comerciais ou então mesmo apartamentos. Não é diretamente apenas o direito da vizinhança em si, né? Diretamente o direito do condomínio edilício. Fala o seguinte: durante a assembleia realizada em condomínio edilício residencial, que conta com apartamento por andar, Giovana, nova proprietária do apartamento situado no andar térreo, solicitou explicações sobre a cobrança condominial, por ter verificado que o valor dela cobrado era superior àquele exigido aos demais condôminos. O síndico prontamente esclareceu que a cobrança a ela dirigida é realmente superior à cobrança dos demais, tendo em vista que o apartamento de Giovana tem acesso exclusivo por meio de uma porta situada em sua área de serviço a um pequeno pátio localizado no fundo do condomínio. Bom, gente, o resto da questão nos traduz que é uma área, mesmo contando que seja uma área comum, é de uso exclusivo do condômino. E olha, mesmo sendo na convenção do condomínio ou no seu regimento interno considerado uma área comum, se tiver a utilização exclusiva do condômino, ele é obrigado a arcar com a manutenção desse espaço. Sendo assim, a resposta correta é que poderão ser cobradas de Giovana as despesas relativas à manutenção do pátio, tendo em vista que ela dispõe de seu uso exclusivo, independentemente da frequência com que seja efetivamente exercida. Sendo essa questão era bem tranquila, justamente porque o condômino com uso exclusivo, ele deve arcar com as despesas daquele espaço no qual exclusivamente ele utiliza. E aí vem uma situação interessante sobre a união estável. Essa união estável, em relação à união estável, assinale a alternativa correta. Ora, isso trouxe até um pouquinho de confusão com os alunos, que provavelmente confunde ali a união estável com o regime de bens que ela é aplicada e alguma situação que pode ser paralela ao casamento. Porém, uma resposta interessante é que não há presunção legal de paternidade no caso de filho nascido na constância da união estável. Nós sabemos que na constância do casamento, e até mesmo no período posterior ao casamento, nascendo aquela criança, presume-se que o filho é do casal. Mas isso é só no casamento. A união estável não tem um condão de presumir se aquele filho é ou não do casal. Portanto, essa seria a resposta correta. A próxima questão é também uma coisa interessante, porque no caso do João, que trafegava com o seu veículo com velocidade incompatível para o local e, além de tudo, avançou o sinal vermelho. E aí José, que atravessava normalmente na faixa de pedestre, foi atingido, ficando 10 dias paralisado, não podendo trabalhar. Aqui a questão fala que ele era autônomo, né, e com algumas cicatrizes. Bom, e aí a questão veio perguntar em relação à reparação de danos, né? No clássico do artigo 186, combinado com o 927 e até mesmo com o 944, que fala sobre a extensão do dano, a gente consegue trabalhar um pouquinho na situação que ocorreu esse fato. Porém, como ele trabalhava e ficou 10 dias sem trabalhar, nós teremos que também focar um pouquinho nos lucros cessantes, previstos no artigo 402 e 403 do Código Civil, bem como na responsabilidade civil a gente consegue trabalhar ali com 949 também do Código Civil para conseguir aplicar esse conhecimento nessa questão. Sendo assim, essa questão do trânsito nós temos como resposta que José terá direito a receber a indenização na forma pleiteada. Ele tem um dano moral em relação às lesões e do sofrimento por esse sentido, e o dano material em virtude do tempo que ficou sem trabalhar, e o dano estético em razão da cicatriz com que ficou.
A gente tem essa parte do dano material justamente porque ele efetivamente deixou de ganhar o seu sustento. No próximo nós temos que Heitor, solteiro e pai de 2 filhos, também solteiros, um com 30 anos de idade e outro com 28, vieram a falecer. E aí, sem deixar testamento, Roberto não tinha interesse em receber a herança deixada pelo pai e renunciou formalmente por meio de um instrumento público. Bom, a renúncia na sucessão, nós temos a renúncia chamada translativa e uma renúncia chamada abdicativa. Aquela renúncia que foi considerada aqui nessa questão é a renúncia abdicativa, no qual o Roberto, ele deixou a herança, ele simplesmente negou a receber a herança, e aí, com esse tipo de renúncia feita por um instrumento público, ela vai voltar, sendo a renúncia abdicativa, ela volta para o Monte Mor. Como os herdeiros necessários que nós temos na ordem, que são os descendentes, ascendentes e cônjuges, havendo um outro descendente, e voltando para a renúncia, esse outro descendente era o último, o único que deveria receber. Sendo assim, a resposta certa é que Roberto pode renunciar à herança e com isso o seu quinhão será acrescido à parte da herança a ser recebida por Leonardo, o seu irmão. E ponto final. Essa era a questão do direito civil. O próximo nos diz que em instrumento particular, subscrito por 2 testemunhas, um menor de 16 anos, sem bens, não estabelecido com economia própria, nem exercendo atividade laborativa, e sendo apenas estudante do curso secundário, tomou por empréstimo uma vizinha, sua amiga, quantia de R$5.000, para participar de uma campanha de doação de fundos para o seu time de futebol, autorizando que a referida mutuante entregasse em nome do mutuário a referida importância diretamente ao clube esportivo, o que houve a previsão, o que foi feito. Não foi fixado prazo para pagamento do mútuo, muito menos previsão de juros, exigindo, entretanto, a credora a fiança de 2 amigos mutuários, todos solteiros, maiores e capazes. Porém, não foi pago essa dívida. E aí, foram procurados o pai e a mãe do mutuário, que no caso era esse menor de 16 anos, no qual negaram a honrar a dívida. Bom, como é que seria a resposta a essa questão? É bem tranquilo, porque esse mútuo não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Justamente aquela pessoa de 16 anos, ela precisa ser representada nos atos da vida civil e no contrato de mútuo não tem validade, é um contrato que pode ter, como tem a natureza de negócio jurídico, então não pode ser cobrado nem dos pais, nem muito menos dos seus fiadores. Bom, e aí nós tratamos, a próxima questão trata sobre dação em pagamento. A dação em pagamento ela é uma outra forma de extinção das obrigações. Nós temos uma máxima na obrigação de que o credor não é obrigado a receber coisa diversa daquilo que pactuado, mesmo que mais valiosa. E da mesma forma, o devedor não é obrigado a pagar coisa diversa daquilo que foi pactuado, menos que seja menos valiosa. Então, por essa regra, nós temos uma situação que a coisa que deve ser paga é justamente aquela coisa pactuada. Porém, o nosso Código Civil dá uma forma especial de extinção das obrigações. Dentre essas formas especiais está a dação em pagamento. Então, dação em pagamento nada mais é do que o próprio credor e o devedor concordarem que o pagamento daquela obrigação vai ser feito por coisa adversa daquilo que foi anteriormente pactuado. Sendo assim, nós temos como resposta que a causa extintiva da obrigação, na qual o credor consente receber objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada. É uma exceção à regra máxima de que o credor não é obrigado. Você não consegue obrigá-lo. Porém, por ser um negócio jurídico, nós temos que, dentro de todo o negócio jurídico, até mesmo, eu vou usar um pouquinho a falar que no nosso Código Civil inteiro, o elemento da vontade é o elemento mais importante das nossas relações cíveis. E havendo a vontade das duas partes, sendo direito disponível, a dação em pagamento ela é completamente lícita e legal. O próximo nós temos sobre o decurso do tempo exerce efeito sobre as relações jurídicas. Com o propósito de suprir uma deficiência apontada pela doutrina em relação ao Código Velho, que é o nosso Código de 1916,
O novo Código Civil, a exemplo do Código Civil italiano e português, define o que é prescrição e institui disciplina específica para a decadência. Tendo em vista os preceitos do Código Civil a respeito da matéria, assinale a alternativa correta. E aí nós temos que, se a decadência resultar de convenção entre as partes, o interessado poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não poderá suprir a alegação de quem a aproveite. Essa é a resposta certa para essa questão.